Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria, sobre as possíveis implicações das relações Brasil e Estados Unidos para o cenário político aqui do país. Rafael, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Denise, eu que agradeço. Bom, nós vamos falar dessas implicações políticas, porque nós tivemos aí uma mexida na popularidade e também na avaliação geral do presidente Lula após as tarifas de Trump. Ele vinha numa fase ruim e aí entrou aquela questão de nacionalismo, a tentativa de Trump de interferir na justiça brasileira, foi a argumentação que ele usou desde o início. E por outro lado, se vê Eduardo Bolsonaro agindo nos Estados Unidos, talvez ele quisesse ações contra Alexandre de Moraes, mas acabou dando a tarifa de 50%. Como é que você acha que fica essa situação? Se a tarifa prevalecer de fato, dia 1º, ela começar a valer, Lula consegue manter esse embalo de recuperação, essa união, porque até senadores de direita estão lá tentando negociar também, não é? Eu imagino que para o curto prazo seja ainda positivo para a popularidade do governo, porque ajudou a mudar os termos do debate político. Não é qualquer ação, é uma ação contra a soberania nacional, mas mais do que isso, tomada por um nome que é muito associado ao campo da oposição. Então, aqui a direita, sobretudo aquela mais ligada ao ex-presidente Bolsonaro, apostou nesse vínculo com o presidente americano Donald Trump. Então, por dois caminhos, acho que a tendência é beneficiar o governo. Primeiro, que ajuda a melhorar os debates à luz do governo e segundo, porque desgasta o rival. Então, reforça uma rejeição ao antipetismo, sobretudo aquele mais ligado ao ex-presidente Bolsonaro. E talvez quem personifique mais esse dilema seja a própria figura do governador de São Paulo, Tarcísio, que acabou lá atrás fazendo uma postagem, fazendo também essa vinculação em relação ao Trump. Depois agora teve que mudar, enfim, tenta amenizar o prejuízo dessa associação. E fica numa situação mais complicada, porque o próprio Bolsonaro tentou uma reaproximação entre ele e Eduardo, eles conversaram, mas Eduardo voltou a reclamar da posição não só de Tarcísio, mas também de Ratinho Júnior, e os dois são possíveis candidatos à presidência no ano que vem. Esse é um outro efeito de porque isso ajuda o governo, porque dificulta a união da direita, a união do antipetismo, independente de quem seja o candidato. Então, dificulta o lançamento de uma candidatura única e, mais do que isso, dos termos dessa candidatura. Então, vamos imaginar ao longo da campanha, Ratinho, Tarcísio, Zema ou qualquer outro nome que apareça, vão precisar se posicionar em relação a esse cenário de coisas, se posicionar em relação ao que o Eduardo Bolsonaro tem feito lá de fora. Então, por isso também que, do ponto de vista político, não é uma boa fase para a direita e a questão se isso pode inverter, me parece que vai passar pela economia. Então, vai ter essa primeira fase pró-governo, vamos ver como é que vai ser a natureza desse conflito, as implicações econômicas, porque eventualmente da economia pode vir alguma coisa que arranhe esse ganho de popularidade do presidente Lula, que parece ainda pequeno perto do que a gente viu em outros lugares do mundo, que ser anti-Trump ou oposição ao Trump trouxe benefícios eleitorais, em alguns casos muito fortes. Que já havia uma proximidade mesmo das eleições, isso acabou até invertendo resultados com base em pesquisas eleitorais. Aqueles que, em princípio, estavam alinhados a Trump, acabaram perdendo as eleições. Agora, os bolsonaristas mesmo, Eduardo Bolsonaro e outros apoiadores, tentam jogar parte da responsabilidade no Lula, falando que ele não buscou antes uma aproximação prévia com Trump por questões ideológicas e teria se aproximado do BRICS, falado na questão de usar outras moedas que não o dólar nas relações comerciais. Você acha que isso teve um peso? Como é que se pode avaliar hoje a posição política de Trump? Olha, acho que sim, não só no BRICS, mas da própria estratégia do presidente Lula. Uma vez eleito Trump, ele não fez algum sinal, algum desejo de ter uma conversa, independente até dessa agenda agora comercial ou de BRICS. Então, a gente já sabia que potencialmente seria um mandato difícil, essa combinação Lula e Trump, pela própria natureza da agenda de política externa. A agenda de política externa do governo Lula tenta fazer, a gente pode discutir se certo ou errado, de uma maneira eficiente ou não, mas a direção é fazer uma aposta no multilateralismo, revisitar esse multilateralismo para dar mais peso
para o chamado Sul Global e, obviamente, o Brasil ser uma liderança nessa direção. Trump é o contrário, né? A agenda de política externa americana é de quebrar essa institucionalidade supranacional. Então, a gente já sabia que seria um mandato potencialmente difícil. Lula não faz essa aproximação e agora, em alguma medida, paga o preço de não ter essa ponte mais direta com o presidente Trump e que, de alguma medida, isso facilitou esse diagnóstico que sustenta, pelo menos do ponto de vista público, as decisões de protecionismo comercial, que é toda essa questão político-institucional. Isso chega na Casa Branca e o governo Lula agora paga em alguma medida por não ter feito essa ponte lá atrás. Agora, a questão ideológica, ela está colocada desde antes entre Lula e Trump, e o Brasil foi dos mais favorecidos naquela primeira tabela de tarifas, né, aquele dia da libertação, o Trump mostrou o cartaz lá com todas as tarifas, o Brasil ficou com 10%, tirando a questão do aço e do alumínio, o Brasil foi dos países mais privilegiados e já havia, em princípio, essa separação ideológica. E só houve ameaça dos 50% depois dessa ação mais efetiva de Eduardo lá nos Estados Unidos. Né? Essa é uma consideração super interessante, porque mostra que, de alguma razão, o governo americano aprendeu canais que ele poderia, digamos, atrapalhar o Brasil ou gerar alguma celeuma, seja por conta do BRICS, seja por uma outra razão. Então, aconteceu alguma coisa e tudo sugere que foi esse peso dessa agenda que foi chegando mais próximo da Casa Branca, né, do governo americano, do problema político-institucional. Acho que por duas pernas. Uma, porque bate muito com a trajetória do Trump à figura do ex-presidente Bolsonaro, e o segundo canal, porque parece ter encontrado uma leitura de que tem apoio político em alguma medida, ou tem gente da elite política brasileira disposta a apoiar, ou enfim, ou articular isso tudo, que é o que a gente tem visto, sobretudo na figura do filho e deputado Eduardo Bolsonaro. Agora, houve uma aposta também, tanto de Bolsonaro como do filho, em alguma vantagem do ponto de vista jurídico e que parece que foi uma aposta muito errada. É quase impossível se imaginar que o STF, a justiça brasileira, fizesse qualquer concessão em troca de um benefício, entre aspas, ou que não se fizesse, não que se castigasse o Brasil com a tarifa. Né? O custo desse impacto todo que ele está fazendo é não conseguir ter o ponto de retorno, né? O ponto em que ele vai conseguir retomar uma certa institucionalidade, até do ponto de vista individual, ou dito em outros termos, a sua situação jurídica, por diversos caminhos, vai ficando mais difícil. E a política também. Então, a construção de uma candidatura, eventualmente, que passasse pela figura do Eduardo Bolsonaro, vai ficando cada vez mais complicada, ainda que mostre que não é tão trivial o que o bolsonarismo quer fazer do ponto de vista eleitoral. Tinha muita gente já imaginando quase que o caminho natural, o apoio do ex-presidente ao governador de São Paulo, Tarcísio, que é percebido como o nome mais competitivo para enfrentar a campanha de reeleição, mas de alguma maneira pode ser que também o bolsonarismo, e aí citando o ex-presidente Bolsonaro, não tenha esse ponto de retorno, porque está cada vez mais alavancado nesse tipo de discurso, seja na versão Eduardo Bolsonaro, seja na versão do próprio ex-presidente, aí mais ligada à sua condição jurídica, que deve enfrentar agora mais uma parte do julgamento. Agora, no caso dos candidatos de direita, como o Tarcísio, fica complicado até mais à frente eles darem indulto para Bolsonaro, no caso dele ser preso, porque pode ser cobrado por boa parte da população exatamente por essa questão da tarifa. Né? Em alguma medida, esse custo reputacional vai aumentando. Vai ser usado na campanha, no mínimo. Certamente vai ser usado na campanha. Então, por isso que, mesmo que fique só num primeiro momento, a gente não veja essa rejeição de figuras como Ratinho Júnior e outros que estão tentando ser candidatos, ou potencialmente podem ser candidatos, talvez a gente não veja a rejeição deles subindo nesse momento. Mas quando chegar o momento eleitoral da campanha e do debate direto, né, entre petismo e antipetismo, esses temas vão aparecer. E por hora não se encontrou um caminho que politicamente não rompa com essa direita mais bolsonarista, mas ao mesmo tempo que tenha um grau de liberdade para encontrar um eleitor
que pode ser o eleitor que vai ser decisivo numa campanha contra o presidente Lula. Pode ser, de repente, até um candidato fora dessa polarização, mesmo que seja de direita, que tem uma força, mas se desvincule do bolsonarismo, isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, eu queria voltar à questão de Lula, porque Lula tem até obtido resultados na economia. Hoje mesmo foi anunciado que o Brasil saiu do mapa da fome, tem programas sociais, o desemprego caiu, com recuperação de emprego formal, e mesmo assim a percepção da sociedade não melhorou muito. Até colou um pouco a ideia de taxar os ricos, mas a população não gosta da ideia de ricos contra pobres. Mas ele tem essa dificuldade também. Então, ele ter melhorado na pesquisa não significa que ele está confortável. Não, eu acho que esse é um ponto importante, né? Tinha uma leitura de que a eleição acabou porque esse desdobramento dessa agenda Trump seria muito positivo para o governo. Eu acho que essa é uma versão muito exagerada e menospreza o nível de polarização aí no sentido de distância entre os polos, entre a esquerda e direita, ou entre petismo e antipetismo. O presidente Lula tem uma rejeição quase que contratada, aconteça o que acontecer, né? Basta a gente pegar mesmo lá atrás, quando o Lula tinha alguma coisa como 80% de aprovação, não se traduzia essa força política toda no resultado eleitoral. As eleições eram mais apertadas. Agora que tem alguma coisa como 40 e uns quebrados de aprovação, mais ainda. Então, mesmo que tenha esse empurrão, digamos, na popularidade, a eleição está muito longe de ser encerrada e de tal sorte que o governo ainda não pode errar na natureza da resposta que ele vai dar, sob pena de eventualmente inverter esse bom momento que ele tem nas pesquisas. Não pode ficar usando só como palanque. Rapidamente, menos de um minuto nós temos. Michele Bolsonaro, por que ela se manteve ainda nas pesquisas em meio a essa história toda? Porque em alguma medida tem atributos mulher, tem muita proximidade com a questão evangélica e, obviamente, também se beneficia de ser antipetista. Isso ajuda a manter um destaque, ainda que ela não esteja com tanta força do ponto de vista das suas aparições. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Rafael Cortes, cientista político, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, uma boa noite. Boa noite, Denise.